Paz, igreja, paz a todos vocês que nos acompanham aqui pelo Facebook da Igreja do Planalto. Nós estamos aqui em mais um estudo bíblico da Palavra de Deus. Quero dizer para você que é sempre um prazer nós estarmos estudando a Palavra de Deus, dividindo a Palavra de Deus, porque é por intermédio dela que nós nos alimentamos. É por intermédio da Palavra de Deus que nós fortalecemos a nossa fé, damos ânimo ao nosso coração, trazemos esperança às nossas vidas e, portanto, é fundamental nós estudarmos a Bíblia, que é a Palavra de Deus, e tirar dela ensinamentos para as nossas vidas. E o texto que nós escolhemos nesta noite, e eu acredito que eu não vou conseguir dar o estudo todo hoje, nós devemos dividir aí em algumas quintas-feiras, encontra-se lá na segunda carta de Coríntios, no seu capítulo 6, versículo 14, a partir do versículo 14, 2 Coríntios, capítulo 6, a partir do versículo 14. Versículo este que é muito conhecido dos cristãos. Não vos ponhais em julgo desigual com os incrédulos, porquanto que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade? Ou que comunhão da luz com as trevas? Que harmonia entre Cristo e o maligno? Ou que união do crente com o incrédulo? Que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos? Porque nós somos santuário do Deus vivente, como ele próprio disse: habitarei e andarei entre eles, serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Por isso, retirai-vos do meio deles, separai-vos, diz o Senhor, não toqueis em coisas impuras, e eu vos receberei. Serei vosso Pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Esses versículos, em especial o versículo 14, não vos ponhais em julgo desigual com os incrédulos, é o versículo, talvez um dos mais conhecidos dos escritos de Paulo, ou um dos mais conhecidos das cartas de Paulo, em especial da carta de Coríntios. E por isso é importante nós compreendermos e entendermos qual é o sentido pelo qual a Bíblia está falando esta questão de não se colocar em julgo desigual. Qual é o sentido? Qual é o sentido em que Paulo está dizendo isso? Será que é em relação a namoro? Será que é em relação a casamento? Será que é em relação à sociedade? Será que é com relação à política? Será que é com relação a uma escola? Qual é o sentido que Paulo diz isso? Não vos ponhais em julgo desigual com os incrédulos. O que a gente pode perceber aqui é que Paulo está identificando dois mundos opostos, dois mundos totalmente diferentes um do outro. São dois reinos diferentes, com dimensões diferentes. Um é descrito como sendo o reino de luz, como sendo o reino de justiça, como sendo o reino de Cristo, e a presença de Deus é que impera neste mundo. Do outro lado, ele é caracterizado e ele é descrito como sendo um mundo ou um reino sem luz, sem lei, escuro, ocupado por incrédulos, com a presença de ídolos. E a pergunta que se faz é: se nós temos duas sociedades, dois reinos totalmente diferentes, totalmente distintos,
completamente incongruentes e incompatíveis entre eles, quer dizer que não há possibilidade destes dois reinos estarem reunidos em um trabalho comum. Não é possível haver parceria, não é possível haver comunhão, não é possível haver harmonia, não é possível haver associação, nem acordo entre estes dois mundos que são descritos aqui. E, portanto, o que Paulo está dizendo é que você não consegue viver nestes dois mundos distintos e diferentes. Você precisa fazer a opção por um dos mundos no qual você vai viver. Portanto, um é um mundo terreno, o outro é um mundo celestial. Um é um mundo construído sobre mentiras, outro é construído sobre a verdade. Nós temos Satanás como sendo o príncipe deste mundo. O outro nós temos Cristo, que é o caminho, a verdade e a vida. Satanás, ele veio para roubar, matar e destruir. Um mundo se relaciona com o que é impuro, o outro se relaciona com o que é puro. Então, a mensagem de Paulo é para os cristãos de Coríntios o seguinte: não há possibilidade, não há nenhuma condição de vocês viverem em ambos os mundos. Estes mundos são incongruentes, esses mundos são incompatíveis e vocês não podem ficar indo e vindo deste mundo para aquele outro mundo. Vocês precisam fazer uma opção pelo mundo em que vocês vão viver. E por que Paulo está abordando este assunto aqui na carta de Coríntios? Qual é o motivo pelo qual que Paulo vai falar sobre isso, sobre 2 Coríntios 6:14? Qual é o objetivo? O que estava acontecendo para que ele pudesse falar sobre isso? O que acontece é que a cidade de Corinto era uma cidade extremamente pagã. A cidade de Corinto era uma cidade que se entregava grandemente ao paganismo. E haviam cristãos que começaram a se converter em Corinto, e essas pessoas vieram do paganismo. Vieram da adoração a ídolos, a sacrificar comida a ídolos, a fazer sexo com meretrizes naqueles templos. E aí então Paulo diz o seguinte em 2 Coríntios 5:17: e assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Portanto, o que Paulo está querendo dizer aqui é o seguinte: se você diz que você é um cristão, se você fala que você aceitou a Cristo, então você não pode ficar indo e vindo entre estes dois mundos. Entre o mundo que você diz que abraçou e que aceitou, que é o mundo de Cristo, e o outro mundo que é do paganismo, dos ídolos, da impureza que você vivia anteriormente. Não há você não pode se colocar em julgo desigual com os incrédulos. Portanto, que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade? Ou que comunhão da luz com as trevas? Que harmonia entre Cristo e o maligno? Ou que união do crente com o incrédulo? Que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos? Porque nós somos santuários do Deus vivente. Portanto, se a salvação ela é novidade de vida, se os coríntios
entraram nesta novidade de vida, se eles vieram para aquilo que é celestial, se eles vieram para uma nova vida, se eles vieram para o que era espiritual, para o que era verdadeiro, se eles vieram para o reino que era caracterizado pela justiça, pela luz e pela presença de Deus, não tinha como haver uma relação de intimidade entre aquilo que era velho, da onde eles vieram, daquilo que era terreno, de onde eles vieram, material, cheio de mentiras, para algo que era totalmente oposto e diferente. Portanto, eles estavam indo e vindo entre dois mundos totalmente diferentes, e aí nós podemos abrir a Bíblia lá em 1 Tessalonicenses 1:9. Vamos abrir lá rapidamente a nossa Bíblia, lá em 1 Tessalonicenses capítulo 1, versículo 9. Lembrando para aqueles que chegaram depois que nós estamos estudando em 2 Coríntios capítulo 6, versículo 14. E vamos tentar compreender, não só nesta quinta-feira, que eu acredito que não dará tempo, mas qual é o sentido de não vos ponhais em julgo desigual com os incrédulos. O que Paulo estava querendo dizer aqui? Mas 1 Tessalonicenses capítulo 1, versículo 9 diz o seguinte: pois eles mesmos, no tocante a nós, proclamam que repercussão teve o nosso ingresso no vosso meio, e como, deixando os ídolos, vos convertestes a Deus, para servirdes o Deus vivo e verdadeiro. Então, o que acontece é o seguinte: lá em Corinto, estavam surgindo os falsos mestres. Quem eram os falsos mestres? Os falsos mestres eram pessoas que estavam, elas queriam misturar o cristianismo, o judaísmo com o paganismo. Ele queria criar uma religião com um sincretismo muito grande, uma mistura das religiões. Então, o que eles queriam é ensinar que Paulo estava falando a mentira, que Paulo era, na verdade, um falso mestre, que ele não estava ensinando o que era correto, quando, na verdade, o que Paulo está querendo dizer aqui é para combater esse ensino dos falsos mestres. Porque eles estavam ensinando que era possível você se equilibrar entre dois mundos diferentes. E Paulo vai combater esta ideia. Então, o que ele estava falando é o seguinte: vocês não podem voltar à idolatria antiga de vocês. Não há possibilidade, não há harmonia, não há parceria, não há sociedade, não há comunhão entre quem está no novo reino e quem está querendo, e quem veio do velho reino. Você não pode voltar às suas formas antigas de idolatria. Portanto, esses falsos mestres estavam tentando ligar o cristianismo a esse paganismo que já existia. E portanto, então, Paulo faz essa declaração para que nós não nos coloquemos em julgo desigual. Ou seja, o povo de Deus não pode formar um relacionamento íntimo entre estes dois mundos, entre o mundo que pertence a Deus e aquele que não pertence a Deus. Ok? Então, o que vai significar esse sentido de julgo desigual? Aí, se nós formos lá em Deuteronômio, no seu capítulo 22, Deuteronômio capítulo 22, versículo 10, nós vamos estar percebendo aí o seguinte: olha aí, Deuteronômio 22, versículo 10 diz o seguinte: não lavrarás conjunta de boi e jumento. Veja bem, isto era um ensinamento prático, isto era uma sabedoria que era ensinado. Então, entre a lei que Moisés passa, existia o código moral, os 10 mandamentos, mas também existia este ensinamento prático para o dia a dia. E segundo Deuteronômio 22, 10 diz: não lavrarás conjunta de boi e jumento. Ou seja,
eles são jugos desiguais. Se você colocar um jugo num boi e num jumento, eles são de características físicas diferentes, eles têm comportamentos diferentes. Então, se você for arar uma terra e você puser um jugo num boi e um jugo num jumento, e você for arar a terra, você não vai formar um sulco reto para você depois ir lançando as sementes. Portanto, não há, o boi e o jumento são diferentes, eles são totalmente diferentes, eles têm uma formação, o corpo dele é diferente. Portanto, o que ele está aqui querendo dizer é esta ideia do jugo desigual entre o crente e o incrédulo, entre sociedade, entre a justiça e a iniquidade. Então, a pergunta que muitas vezes a gente faz quer dizer então que Paulo está querendo dizer que eu não posso, por exemplo, pôr o meu filho numa escola que seja cristã? Será que eu não posso ser vizinho de alguém que não seja cristão? Será que eu não posso simplesmente comprar alguma coisa de alguém que não é meu irmão na fé? Será que eu não posso adquirir um veículo de uma pessoa que é incrédulo? Porque eu estou fazendo sociedade, estou fazendo um contrato, eu estou comprando de uma pessoa que é incrédula. Então, será que é este o sentido que nós devemos entender de 2 Coríntios 6,14? Então, nós vamos perceber o seguinte, que nós precisamos traçar uma linha, nós precisamos traçar um limite, nós precisamos dar um entendimento do que Paulo quis aqui dizer, porque senão nós vamos estender de uma forma que não é o que Paulo está dizendo, e nós não temos condições de viver fora do mundo. Nós não temos condições de sair do mundo, viver fora do mundo. Portanto, se nós entendermos aqui que não nos colocar em jugo desigual com os incrédulos, simplesmente seria nós não fazermos nenhum tipo de negócio com ninguém que não seja cristão, o que vai acontecer? Nós vamos ter que sair deste mundo, porque será que eu só posso comprar seguro de carro se for com uma pessoa que é cristã? Será que eu só posso ir num açougue de uma pessoa que é cristã? Será que eu só posso ir numa mercearia de alguém que é cristão? Na farmácia de alguém que é cristão? Então, qual que é o sentido de tudo isso? E aí nós precisamos compreender e entender perfeitamente isso. Quando Jesus nos deu uma comissão, ele disse: ide e pregai o evangelho a toda criatura. Ou seja, se Cristo quisesse que fosse este o sentido, Cristo não iria nos mandar para que nós pregássemos o evangelho e fôssemos até todas as criaturas, porque indo até as outras criaturas, nós temos que ir até onde elas estão. E se nós não podemos nos relacionar com ela, como isso seria possível? Então, na verdade, a grande comissão diz para a gente ir para o mundo e pregar o evangelho para todas as criaturas. Isso quer dizer que não é para nós sairmos do mundo. Outra coisa, quando nós aceitamos a Cristo como Salvador das nossas vidas, nós não somos imediatamente levados para o céu. Se Deus não quisesse que nós convivêssemos com pessoas incrédulas, nós seríamos imediatamente arrebatados para o céu. E não é isso que acontece conosco. Nós estamos aqui, nós temos uma caminhada, nós temos uma missão. Portanto, fica difícil nós compreendermos e entendermos que quando Paulo fala isso, ele está falando neste sentido. Então nós precisamos compreender, entender qual é o sentido então que Paulo fala. Vamos abrir lá em 1 Coríntios, nós vamos aqui dar uma passada em alguns versículos para que nós possamos compreender o que estava acontecendo naquela época de Paulo, para nós compreendermos e lançarmos luz sobre qual é o sentido deste texto, ok? Então vamos abrir lá em 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 20, diz o seguinte: procedi para com os judeus como judeu,
a fim de ganhar os judeus. Para os que vivem sob o regime da lei, como se eu mesmo assim vivesse para ganhar os que vivem debaixo da lei, embora não esteja eu debaixo da lei. Aos sem lei, como se eu mesmo fosse, não estando sem lei para com Deus, mas debaixo da lei de Cristo, para ganhar os que vivem fora do regime da lei. O que Paulo está querendo dizer para nós aqui é o seguinte, que para fins evangelísticos, ele se misturava com pessoas incrédulas, porque este era o seu papel. Ele tinha que levar a salvação às pessoas. E se ele tinha que levar para os judeus, ele tinha que achar palavras e comportamentos e atitudes para se identificar com os judeus, para que eles aceitassem essa palavra. Quando ele ia aos gentios, ele ia aos pagãos, ele ia falando a mesma coisa, porque o que ele tinha no seu coração era simplesmente pregar o evangelho, e ele arrastava multidões, pessoas até onde ele estava, assim como acontecia também com Jesus. E Paulo estava sempre no meio de tudo. Nós lembramos de Paulo lá em Atos, indo para o Areópago, que era o lugar onde os deuses haviam lá. O Areópago era o lugar onde estavam imagens de todos os deuses. E Paulo vai lá naquele local para pregar a palavra de Deus, e ele vê lá o Deus desconhecido, e ele fala, é desse Deus que eu estou falando. Ou seja, Paulo, ele tinha um fim evangelístico, e por isso ele estava sempre procurando levar o evangelho. Ora, Paulo não deixou o mundo, Paulo não fugiu do mundo, mas muito pelo contrário, ele ficou bem no meio do mundo. E o seu propósito de estar no meio do mundo era de levar o conhecimento de Deus para as pessoas que não tinham Cristo. Ele não está aqui então pedindo um isolamento da nossa parte em relação aos incrédulos, porque se ele quisesse que nós ficássemos isolados dos incrédulos, como é que então ele poderia cumprir a mensagem de Cristo de pregar o evangelho? Na verdade, nós somos obrigados a cruzar com os incrédulos, com aqueles que não são salvos, o tempo todo na nossa vida, é no nosso trabalho, é no nosso dia a dia, em tudo que você vai fazer, você está sempre passando ou cruzando com pessoas que são incrédulas. Então, vamos agora entender 1 Coríntios capítulo 5, ok? Versículo, vamos lá, 1 Coríntios capítulo 5, vamos entender algumas coisas que estavam acontecendo na igreja de Corinto, para que nós possa lançar luz sobre aquilo que nós estamos falando agora, que é lá em Coríntios. Vejam aí, 1 Coríntios 5:5 diz o seguinte: entregue a Satanás para a destruição da carne, a fim de que o espírito seja salvo no dia do Senhor. O que estava acontecendo aqui? O que estava acontecendo aqui é que o versículo 1 diz: haver quem se atreva a possuir a mulher do seu próprio pai. Ou seja, ao que aparece, essa pessoa que se dizia um cristão e que estava na igreja de Corinto, ele mantinha relação sexual com a sua madrasta, e a igreja de Corinto estava achando isso tudo muito normal. E aí Paulo então diz para que fosse entregue para Satanás para a destruição da carne. E aí vejam depois o versículo 9 e o versículo 10. Já em carta vos escrevi que não vos associeis com os impuros. Refiro-me com isto não propriamente aos impuros deste mundo, ou aos avarentos, ou roubadores, ou idólatras, pois neste caso teríeis de sair do mundo. Mas agora vos escrevo que não vos associeis com alguém que, dizendo-se irmão, for impuro, ou avarento, ou idólatra, ou maldizente,
ou beberrão, ou roubador, com esse tal nem ainda comais. Vejam, então, porque aí vem o versículo 12: pois com que direito haveria eu de julgar os de fora? Não julgais vós os de dentro? Os de fora, porém, Deus os julgará. Expulsai, pois, de entre vós o malfeitor. O que Paulo está querendo dizer aqui? Vocês viram? Ele está dizendo, olha, vocês não devem se associar aos impuros. Os impuros que eu digo aqui, diz Paulo, não são os avarentos, não são os idólatras, não são os roubadores que vivem no mundo e que não conhecem a Deus. Esses daí, senão eu vou falar para você sair do mundo, e eu não vou falar isso para vocês. Mas, se dentro da igreja tem impuros que são avarentos, impuros que são beberrões, impuros que são roubadores, você não pode conviver com essas pessoas, porque ela está vivendo num mundo de Deus e misturando-se ainda com um mundo sem Deus. Ele está querendo manter um pé em dois reinos opostos, reinos diferentes. Aqueles que são de Satanás, aqueles que estão no mundo e que não tem Deus, Deus é que vai julgar aquelas pessoas. Mas aqueles que estão dentro da igreja, que são impuros e impuros avarentos, que são roubadores, que são beberrões, este você tem que expulsar da igreja. Você não pode conviver com eles na igreja. Por quê? Porque o problema é que Satanás estava penetrando na igreja e dizendo para as pessoas, por intermédio dos falsos mestres, que isso era algo aceitável, que isso era algo permitido. Isso estava matando a igreja de Corinto. Essa permissibilidade, essa perniciosidade, essa libertinagem, essa permissividade muito grande dentro da igreja. Paulo diz, opa, peraí, não é assim. Eu não estou preocupado com quem aqueles que vivem fora do mundo. Eu estou preocupado com aqueles que estão dentro da igreja. Essas pessoas que estão dentro da igreja e que estão vivendo como se estivessem no mundo ainda, como se elas fossem sugadas ou estivessem ainda sugadas pelo mundo e trazendo o mundo para dentro da igreja, essas pessoas você não pode conviver, você não se pode colocar em julgo desigual com essas pessoas. Não dá certo, enquanto que você está ensinando a palavra de Deus e os demais estão ensinando coisas que não pertencem a Deus. Então é neste sentido que Paulo está aqui chamando a atenção, né? Não era sair do mundo, mas ele está desafiando a igreja para um propósito de viver diferentemente desses que estavam ensinando esses falsos ensinamentos dentro da igreja. Então, aqui, Paulo, quando está dizendo, não vos ponhais em julgo desigual com os incrédulos, ele não está dizendo que, como muitos usam, se você é casado com uma pessoa que não é cristã, você tem que separar dela. Não é isso que a palavra de Deus está ensinando. Não é neste sentido que Paulo está falando. Paulo não está falando, olha, você tem que se livrar do seu parceiro, você tem que livrar da sua esposa, do seu esposo. Não é este o sentido, apesar de que muitas vezes é este o sentido que as pessoas dão, mas não é isso. Nós vemos lá em 1 Coríntios capítulo 7, versículos 12, vamos abrir lá rapidamente. 1 Coríntios capítulo 7, versículo 12 diz o seguinte: aos mais digo eu, não o Senhor, se algum irmão tem mulher incrédula, está consente, e esta consente em morar com ele, não a abandone. Então, o que Paulo está dizendo aqui é que aqueles que estavam casados deveriam permanecer casados, mesmo que a pessoa não fosse uma pessoa cristã, porque esta era a ordem, que se ela consentia, você deveria viver com ele. Então, o 2 Coríntios 6,14 não tem esse sentido que às vezes as pessoas
querem dar. Não quer dizer que então você vai se livrar, você vai se afastar de pessoas da sociedade, ok? Então, vamos um outro sentido que Paulo possa estar falando aqui. Vamos, por exemplo, abrir lá em 1 Coríntios, capítulo 8. 1 Coríntios, capítulo 8. Então, para vocês entenderem o que estava acontecendo na igreja de Corinto, para entender depois o que Paulo está falando com esse não se colocar em julgo desigual, ok? Então, 1 Coríntios capítulo 8, nós não vamos ler todo o texto, porque ele é bem longo, mas ele vai falar sobre coisas sacrificadas aos ídolos. Naquela época, os cristãos, eles tinham dúvida: será que eu posso comer algo que é sacrificado para um ídolo? Por quê? Porque o paganismo era muito forte em Corinto. E como o paganismo era muito forte em Corinto, haviam sacrifícios de animais nos templos pagãos. E o que acontecia? O sacerdote tirava uma parte para ele, uma parte era feita às vezes para as pessoas festejarem, e uma outra parte era dada sobrava lá. E o sacerdote pegava aquela parte e ele montava um açougue no fundo do templo. E aquela carne, então, era vendida de uma forma mais barata, porque senão ela poderia se estragar rapidamente e era uma quantidade muito grande de carne. Então, a pergunta era: aquela carne que foi sacrificada no início para o ídolo, eu como cristão posso vir a comer desta carne? E aí então Paulo vai dizer para as pessoas o seguinte: o que é o ídolo? O ídolo não é nada, ele não representa nada. Então você pode sim comer daquela carne. Vá lá e coma daquela carne. Agora, se porventura você for na casa de uma pessoa, e se você estiver acompanhado de um cristão novo na fé, e se você estiver na casa com essa pessoa, e porventura aquela pessoa que te chamou para comer, participar do jantar, dissesse para você: esta carne é sacrificada para ídolos, eu comprei de uma carne sacrificada a ídolos, você vai comer ou você não vai comer? Você não vai comer. Mas não é porque aquela carne é sacrificada para o ídolo, mas porque você precisa preocupar-se com a fé do seu irmão, que pode simplesmente, por ser novo na fé, ele pode ter vindo justamente dessa idolatria, desse paganismo, e ele não tem ainda uma fé madura para poder se alimentar daquela carne, porque ele pode ser sugado por aquela cultura, por aquele paganismo. Ele pode achar então que ele pode viver de novo tudo aquilo que ele vivia antes. Então, em amor ao seu irmão, você não vai comer. Se fosse só você, você poderia comer a carne sem nenhum problema. Mas se alguém fala e o seu irmão pode vir a fraquejar na fé por causa disso, você tem que ter esse cuidado de não se alimentar com esse tipo de carne. Você vai ofender a pessoa que te ofereceu a carne? Sim, você talvez possa ofender a pessoa que te ofereceu a carne e você não comeu. Mas, e aí Paulo está dizendo que a minha preocupação não é com o incrédulo, a minha preocupação é com o meu irmão na fé. Foi por este irmão na fé que Cristo morreu, porque Cristo o amou. Ele é uma ovelha de Deus, e da mesma forma como Deus amou essa ovelha, eu tenho que amar essa ovelha também. Portanto, se vai haver alguém que vai se ofender com isso, que seja o incrédulo, não seja o irmão seu na fé, porque você tem a obrigação de amar profundamente este seu irmão na fé. Portanto, o que acontece é que você não pode escandalizar nem fazer tropeçar o seu irmão na fé. Então, o que Paulo está mostrando aqui é que Paulo está extremamente preocupado
extremamente preocupado com esta situação que estava vivendo em Coríntios. Por quê? Haviam dois mundos, dois reinos existindo dentro da igreja. Pessoas que se diziam cristãs, mas ainda mantinham o paganismo, mantinham um pé no mundo e um pé na igreja. Portanto, é isso que Paulo está dizendo, nós não podemos nos associar a estas pessoas que se dizem cristãs, mas que na verdade não são cristãs, são incrédulos, não são pessoas de Deus. Eu não posso permitir o convívio com estas pessoas. Então, o que nós estamos ensinando, o que Paulo está dizendo aqui, é que nós temos uma obrigação de testemunhar, de viver o nosso evangelho para com as pessoas na igreja. Essas pessoas não podem ser pedra de tropeço. Essa é uma grande preocupação com a igreja de Corinto que Paulo tinha. Disciplina, afasta, manda embora. Se a pessoa não quer se arrepender, porque ela não pode falar que ela é uma nova criatura e manter velhos hábitos na sua vida. Portanto, este é um sentido que também Paulo está dizendo. Se nós queremos alcançar o mundo, se nós queremos tocar o mundo, se nós queremos levar as pessoas a Cristo, nós temos que nós temos que evitar uma identificação completa com esse estilo de vida do mundo, que pode levar muitas vezes um cristão novo na fé a pensar que ele é livre para fazer essas mesmas coisas, e aí então ele entra neste mundo e ele acaba se perdendo nisso. Há um desastre espiritual na vida dele, porque ele não está pronto nem preparado para viver desta forma. Então, uma outra coisa que nós podemos chamar a atenção é para o fato de que então Paulo, quando fala sobre isso, ele não está falando, por exemplo, sobre casamento. Ele não está falando sobre negócio, você ter sociedade com uma pessoa que não é cristã. Ele não está falando sobre namoro, ele não está falando sobre trabalho, ele não está falando sobre política, não está falando sobre educação, não está falando sobre recreação, entretenimento. Então, sobre o que Paulo está falando aqui? Ele está falando que nós não podemos estar unidos no nível religioso a pessoas que não são cristãs, pessoas que fingem que são cristãs. Estas pessoas são pessoas que não podem estar presentes na igreja, porque elas vão destruir a igreja. Porque na verdade elas estão trabalhando a favor de Satanás, ensinando coisas contrárias à palavra de Deus, ensinando que o cristão pode viver de uma forma contrária, ao que a Bíblia ensina. Ele pode misturar o mundo com a sua religião, ele pode ter um pé nestes dois mundos, e Paulo está dizendo, não tem jeito, ou você tem uma ligação ao santuário de Deus, ou você vai ter uma ligação aos ídolos. É isso então que Paulo está aqui ensinando. Os falsos mestres estavam trazendo confusão dentro da igreja, estavam ensinando uma religião corrompida pelo paganismo. Portanto, o que Paulo está aqui dizendo é isso, ok? Vamos lá entrar ainda para a gente entender um pouquinho melhor. 1 Coríntios capítulo 10, ok? 1 Coríntios capítulo 10, vejam lá o versículo 5, diz o seguinte: entretanto Deus não se agradou da maioria deles, razão porque ficaram prostrados no deserto.
versículo 10. Nem murmureis como alguns deles murmuraram e foram destruídos pelo exterminador. Versículo 7. Não vos façais, pois, idólatras, como alguns deles, porquanto está escrito: o povo assentou-se para comer e beber e levantou-se para divertir-se. O que diz isso? Eu não vou ler todo o texto, senão nós não temos condições de ler todo o texto, ok? Então, o que acontece é o seguinte: o povo de Israel, ele saiu de onde? Do Egito. Quem tirou o povo de Israel do Egito? Foi Deus. Eles foram trazidos, eles foram guiados por uma nuvem, eles foram guiados por eles passaram pelo mar vermelho, Deus mandou abrir, eles experimentaram um maná, eles beberam água de uma rocha. Então todas aquelas pessoas, eles tiveram a mesma experiência espiritual. Todos eles beberam da mesma experiência espiritual. Todos eles foram cuidados por Deus. Todos eles foram amados por Deus. Mas o que acontece? Quando Moisés se afasta e vai pegar lá os 10 mandamentos, vai falar com Deus, quando ele se demora muito, parte desse povo, ele vai até Arão e pede: olha, Moisés sumiu, vamos criar um Deus aqui para nós. E o que foi que Arão criou? Mandou pegar o ouro de todo mundo e criou um bezerro de ouro. E quando Moisés chega, ele se revolta com aquela situação, e a Bíblia fala que 23 mil dessas pessoas morreram. Eles foram destruídos por serpentes. Todos aqueles que foram pecando foram morrendo pelo meio do caminho, ok? Então, o que eles fizeram? O que esse pessoal fez? Eles foram todos morrendo no deserto. E por que eles morreram no deserto? Vejam, Deus havia libertado eles do cativeiro. Deus havia libertado eles do cativeiro. E ao invés de permanecerem puros, eles retornaram para onde? Para o paganismo, para a idolatria, para ídolos. Onde que eles aprenderam a adorar um bezerro de ouro? Eles aprenderam a adorar um bezerro de ouro foi no Egito. Lá é que havia esta religião pagã. E portanto, o que eles fizeram? Eles estavam voltando para o mundo antigo que eles estavam vivendo, só que eles estavam libertos, eles estavam num novo mundo, num mundo diferente, num mundo de luz, num mundo de justiça, com a presença de Deus, e eles optaram por retornar, por voltar para um mundo sem lei, para um mundo voltado para a idolatria, para a imoralidade. Portanto, isso revolta a Deus, ele não aceita, porque eles não poderiam viver desta mesma forma, tendo já experimentado Deus nas suas vidas. É por isso que Paulo fala no versículo 14, portanto, meus amados, fugi da idolatria. Fugir da idolatria. Não voltem a ser como vocês eram antigamente. Não voltem atrás. Não pode, isso não pode ser aceito na igreja. Pessoas com uma religião sincretista, ou seja, misturando o verdadeiro evangelho de Deus com outros ensinamentos que não estão na palavra de Deus. Deus não tolera isso. Aquele que diz que é puro, aquele que diz que aceitou a Cristo, ele não pode viver, ele tem que viver em novidade de vida, porque ele é nocivo dentro da igreja. Muitas vezes a forma de Satanás destruir a igreja não é se opondo à igreja. Quando ele se opõe, muitas vezes nós temos os mártires, aqueles que morrem, e o sangue desses mártires semeiam mais vidas, e mais pessoas vão tendo a salvação e ensinando e pregando o evangelho. Uma coisa que o Satanás faz bem é quando ele entra dentro da igreja e ele ensina alguma coisa, ou pessoas que ali estão vivem de uma forma e pensam de uma forma,
e isso enfraquece aqueles outros que olham para a forma de viver daquela pessoa e diz: olha, pode ser cristão e viver dessa forma? Então isto é que está sendo condenado aqui a parte de Deus. Nós não podemos ser participantes de dois mundos. Eu espero que esteja sendo claro naquilo que eu estou passando, naquilo que eu estou ensinando. Eu acabei perdendo aqui a noção da hora. Se alguém aí puder mandar para mim quantas horas são agora, para eu saber se a gente dá uma paradinha ou se a gente continua mais um pouquinho. Alguém, por favor, manda uma mensagem me dizendo que eu estou sem relógio aqui para controlar o meu tempo, a minha hora. Eu vou sim, só mais uma parte então, para não ficar cansativo demais. Vejam o versículo 20 e o versículo 21. 8 e 15, está na hora já de parar, hein? Antes digo que as coisas que eles sacrificam é a demônios que as sacrificam e não a Deus. E eu não quero, obrigado, viu, Rosana? E eu não quero que vos torneis associados aos demônios. Não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Não podeis ser participantes da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Ou provocaremos zelos do Senhor? Somos acaso mais forte do que eles? Então, ou seja, o que Paulo está dizendo é: não brinquem, coríntios, com a idolatria. Vocês estão sendo sugados para a velha vida que vocês viviam antes de virem para o cristianismo. E portanto, não vivam desta forma. Não vivam desta forma, porque isto não é tolerado da parte de Deus. Isto é algo imoral, ok? E na próxima semana nós vamos dar continuidade ao nosso estudo, para que nós possamos compreender bem o que está dizendo aqui em 2 Coríntios capítulo 6, versículo 14 e seguinte. Mas eu acho que já deu para você começar a entender um pouquinho o que eu estou querendo dizer, o que a palavra de Deus está aqui nos ensinando a respeito disso, ok? Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe o seu lar, que você tenha uma ótima noite e vamos clamar, vamos pedir a Deus que coloque fim a esta pandemia, né? Nós estamos vivendo um momento bem difícil, muitas pessoas desempregadas, muitas pessoas passando por muitas lutas, muitas dificuldades, e às vezes nós nem temos consciência de tudo que as pessoas estão enfrentando. Então, se você pode ser útil, se você pode abençoar a vida de alguém, se você pode estar fazendo a diferença na vida de alguém, faça isso pelo seu próximo, ore, peça a direção de Deus, peça que Deus mostre pessoas que possam estar precisando da tua ajuda, da tua bênção, seja por intermédio de uma questão financeira, seja por intermédio da sua oração, de dar o seu ouvido para ouvir as dificuldades da pessoa. Mas vamos estar nos preocupando, sentindo compaixão pelo nosso próximo, ok? Que Deus abençoe ricamente a vida de todos vocês. Eu vou concluir aqui a minha palavra e depois eu vou compartilhar para aqueles que porventura chegaram depois e queiram ouvir desde o início. Um grande abraço, fiquem todos na paz do Senhor Jesus Cristo. Amém.